E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência agora à nossa maratona para o projeto Exame de Ordem. Você está agora na reta final, você tem que vir comigo aqui. A gente vai dar muito assunto aqui. Podia não ser 10 dicas, mas eu quero dar o máximo de dicas que forem possíveis para que você acerte na sua prova amanhã. A gente pega aí de espécies tributárias até o final ali do CTN e aborda os temas mais recorrentes nas provas do Exame de Ordem. Pessoal, para começar, joga na 2 aqui, por favor. Você tem que ter uma visão geral, né, do direito tributário. Você vai fazer essa prova agora e você tem que imaginar, olha, eu estudei lá com o professor Marcelo a Constituição, princípios constitucionais tributários, imunidades. Depois a gente entrou aqui em espécies tributárias, que é o primeiro tema, né, que a gente vai abordar aqui nesse início com algumas dicas rápidas para você. Depois a gente entrou no Código Tributário Nacional e a gente vai olhar toda essa sequência, desde a hipótese de incidência, o fato gerador, obrigação tributária, o lançamento, o crédito tributário, o que ocorre ali no crédito, hipótese de suspensão da exigibilidade, hipótese de extinção do crédito, dá uma pincelada ali na parte de exclusão do crédito, que é mais o que cai mais na prova do Exame de Ordem, né? Depois a gente fala um pouco sobre dívida ativa, CDA. Essa parte aqui é mais recorrente na segunda fase, mas a gente cita aqui na nossa aula porque a sua prova pode exigir, pode trazer ali, por exemplo, alguma ação judicial em matéria tributária ou algum tema relacionado à execução fiscal. Só que a gente vai mostrar que, na verdade, ele quer que você saiba os elementos que estão no Código Tributário Nacional. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Volta para um aqui. A gente vai começar com espécies tributárias, viu, pessoal? Só dicas rápidas para você acertar. Não dá para a gente aqui fazer como o nosso curso, que tem 15, 16 aulas. A gente vai tentar abordar o máximo de assunto aqui, mas hoje é dica, é para você acertar na sua prova de domingo, certo? Vamos lá? Pessoal, primeira questão que pode ter lá na sua prova é quanto à classificação das espécies tributárias. E você vai marcar lá na sua prova que a classificação do STF atualmente é a pentapartida. Entende que nós temos aí 5 espécies tributárias, não é? Impostos, pode voltar para mim, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições, certo? Essa é a primeira dica que a gente tem aqui para dar para você. Caiu na sua prova, qual a classificação do STF quanto a espécies tributárias? Classificação pentapartida, quinquipartida, certo? Vamos lá, na sequência. Impostos, pessoal. O que é que você precisa saber de impostos? Os impostos são tributos não vinculados de arrecadação não vinculada. Remuneram o quê? Serviços gerais, serviços universais. Essa é a primeira dica aí de impostos. Na competência, você tem uma enumeração privativa, certo? Então, impostos são tributos não vinculados e arrecadação não vinculada. Você vai perceber que aqui a gente não perde tempo, a gente vai direto ao ponto. Eu queria só passar algumas informações rápidas para vocês aí quanto a alguns dos impostos, questões que caíram na FGV. Joga para a gente lá no slide. Pessoal, primeira questão aqui, você tem que lembrar lá do professor Marcelo, nos impostos da União, que são exceções à legalidade, como o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, certo? Em relação ao IPI, pessoal, uma questão recorrente é quanto à aplicação do princípio da seletividade, que você também estudou com o professor Marcelo. Em relação ao IPI, o princípio da seletividade é obrigatório. O IPI deve ser seletivo. Primeira informação. Volta lá no slide para a gente. O IPI, ele também tem um parceiro, que é o ICMS, que também tem a seletividade. Qual é a pulha que vai cair na tua prova lá em relação à seletividade do IPI e do ICMS? IPI, a seletividade é obrigatória, certo? Bote aí do lado da sua informação que no IPI a seletividade é obrigatória, certo? Volta lá para o slide. Então, no IPI a seletividade é obrigatória, certo? Seletividade obrigatória. Em relação ao ICMS, a seletividade é facultativa, certo? É facultativa. Anotado?
Outro princípio que tanto o IPI como o ICMS tem, princípio da não cumulatividade. Anote aí no seu caderno. É possível que a questão traga uma narrativa do princípio da não cumulatividade. E aí você também não pode perder tempo. Tanto o IPI como o ICMS tem esse princípio, né? Compensar o que foi pago na primeira operação com o que será pago na segunda, não é? Se essa primeira operação é imune, tem alíquota zero ou é isenta, não gera direito a crédito. Entenderam isso? Vamos passar, pessoal. Olha, joga aí no slide, por favor. Em relação aos impostos, o que é que você tem que saber? Imposto de importação, incide na importação, questões não abordam tanto o imposto de importação na OAB. E em relação ao ICMS, tem também questões relacionadas à circulação de mercadoria. Por exemplo, se uma questão de ICMS fala para você que incide o ICMS no serviço de comunicação, ok. Mas incide ICMS no momento da habilitação do celular? Não. O STF entende que não incide ICMS por não se tratar de um serviço de comunicação o momento em que ocorre a habilitação de um celular. Porque o serviço de comunicação é você usar o telefone, né? Você realizar uma comunicação. Aí incide o ICMS, que é Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, Serviços e Comunicação. Certo? Serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Serviço de habilitação de linha telefônica não incide ICMS. Anote aí a primeira informação. A segunda, que é súmula vinculante, é a seguinte: não incide ICMS na operação de alienação de salvados e sinistro. Então, quando a empresa seguradora vai vender a lata velha, o salvado e sinistro, não incide o ICMS. É a segunda informação extremamente importante porque é súmula vinculante. Ok? Bate bola. ICMS é extremamente complexo, mas a gente deu duas informações aí de jurisprudência. Joga lá no slide para a gente, por favor. Pessoal, em relação ao ISS, duas informações básicas. O ISS é um imposto municipal, incide sobre a prestação de serviços. Entretanto, com base em súmula vinculante, o ISS não incide sobre serviços de locação, certo? Serviço de locação de bens móveis não incide o ISS, ok? Outra informação básica do ISS. Vamos passar? Aqui é pincelada, a gente aborda isso em 5, 6 aulas, mas aqui é maratona, projeto Exame de Ordem do Gran Cursos Online. Vamos para frente. Pessoal, outro tema que pode cair na sua prova, princípio da capacidade contributiva. Ou seja, você tem uma gradação, uma graduação do tributo de acordo, você aumenta, por exemplo, no imposto de renda, você aumenta a renda, naturalmente você vai aumentar a alíquota. Esse é chamado de técnica da progressividade, que está relacionada ao princípio da capacidade contributiva. A segunda dica que eu dou para vocês é que o STF aplica o princípio da capacidade contributiva não só para impostos, mas também para outras espécies tributárias, ok? Caiu na sua prova lá, aplica-se o princípio da capacidade contributiva apenas a impostos? Não. Nos termos do entendimento do STF, se aplica a outras espécies tributárias, certo? Joga lá no slide. Ainda, pessoal, que a Constituição fale só em impostos, mas o STF entende que se aplica, estende a aplicação do princípio da capacidade contributiva a outras espécies tributárias. Uma questão também, pessoal, que pode cair lá na sua prova é a diferenciação entre impostos pessoais e impostos reais. O que são impostos pessoais na nossa maratona? São vinculados à pessoa. Por exemplo, imposto de renda. Quem é que ofere a renda? A pessoa. Então é um tributo que leva em consideração questões pessoais. Por outro lado, você tem, por exemplo, o IPTU. O IPTU leva em conta o quê? A propriedade de um imóvel territorial urbano. O IPTU é real, ele está vinculado a uma coisa. Ele é um imposto real, certo? Então, há essa dicotomia aí entre impostos pessoais e impostos reais, ok? A primeira questão é a seguinte:
Se cair na sua prova lá, segundo o entendimento do STF, aplica-se o princípio da capacidade contributiva, a técnica da progressividade ao ITCMD, aplica-se. É o mais novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que antes você tinha o seguinte, olha, o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação, é um imposto real, não é? Porque ele incide sobre a coisa que vai ser ou doada ou transmitida causa morte. Havia essa concepção de que ele era um imposto real, mas o STF, recentemente, trouxe uma interpretação no sentido de que, ainda que o ITCMD seja um imposto real, aplica-se a ele o princípio da capacidade contributiva. Onde está essa informação? Joga lá no slide. Olha aqui, a evolução da jurisprudência ocorreu a partir do julgamento da progressividade no ITCMD. Entendeu que todos os impostos, independentemente de sua classificação como caráter real, podem e devem guardar relação com o princípio da capacidade contributiva, certo? Pessoal, impostos é isso. A gente aqui passa 5, 6, 7 aulas explicando essa parte de impostos. Mas hoje aqui, maratona OAB, a gente tem que avançar. Próximo tema, pessoal, taxa. A taxa, ela incide tanto no serviço público específico e divisível, como também no exercício do poder de polícia. Isso você já sabe, se você está aqui na reta final. O que é que eu quero dar de informação para vocês? Joga lá no slide. A taxa, ela tem a sua cobrança em razão do poder de polícia e também pela utilização efetiva e potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. A primeira informação é a seguinte: o artigo 145 puro da Constituição, ele diz o seguinte: taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Ok, essa informação aí tá ok. Taxa não pode ter a mesma base de cálculo de imposto. Só que, em 2 ou 3 questões da OAB, o examinador queria saber o seguinte: é possível uma taxa de coleta de lixo, por exemplo, que leve em conta um ou alguns dos elementos do IPTU, da base de cálculo? Porque eu estou dizendo o seguinte aqui, joga lá no slide. A taxa não pode ter a mesma base de cálculo do imposto. Qual o entendimento do STF sobre o tema? O entendimento do STF é o seguinte: no cálculo do valor da taxa, um ou mais elementos, ela pode utilizar um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, que no caso aqui é o IPTU. Entretanto, não pode haver uma identidade integral, ok? Segunda informação, taxa não pode ter base de cálculo igual a de um imposto. Entretanto, nos termos do entendimento vinculante do STF, taxa pode ter um ou alguns dos elementos da base de cálculo do IPTU, por exemplo. A narrativa vai ser esta: uma taxa de coleta de lixo usa um ou alguns dos elementos da base de cálculo do IPTU. É constitucional ou inconstitucional? É constitucional. Por quê? Porque o STF entende que a taxa pode se utilizar de um ou alguns dos elementos da base de cálculo do imposto, no caso, o IPTU, ok? Vamos passar. Próximo tema, pessoal, é o seguinte: serviço de iluminação pública pode ser remunerado por taxa? Não. Serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa. Quem é que está dizendo isso? O STF. Joga lá. Serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa, ok? Serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa. Por quê? Serviço de iluminação pública é específico? É divisível? Não, não é nem específico nem divisível, certo? Então, serviço de iluminação pública é geral, não tem como eu dizer que esse poste me ilumina e o outro poste ilumina a sua casa. Então, serviço de iluminação pública é um serviço geral, não pode ser remunerado por taxa. Por quê? Serviço geral tem que ser remunerado por imposto. E aí o STF disse o seguinte: a taxa sobre iluminação pública é inconstitucional. Caiu na sua prova uma narrativa dizendo o seguinte: foi instituída uma taxa de iluminação pública pelo município tal.
É constitucional? É inconstitucional? É inconstitucional, certo? O que foi que o Constituinte Reformador fez? A taxa de iluminação pública foi declarada inconstitucional. Ele criou a COSIP, ou a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, que é outra espécie tributária, está lá dentro de contribuições. Pessoal, questão da prova da OAB que caiu. Um Estado instituiu a contribuição de iluminação pública. Constitucional ou inconstitucional? Um Estado constituiu, criou a contribuição de iluminação pública. É constitucional ou inconstitucional? O Estado criar a contribuição de iluminação pública. É inconstitucional. Por quê? Quem é que tem a competência para instituir a contribuição de iluminação pública? Municípios e Distrito Federal. Joga lá no slide. Informação 1, né? Taxa não pode ser remunerada, não pode remunerar serviço de iluminação pública. Por quê? Iluminação pública é serviço geral. A emenda constitucional 39 criou a COSIP, que é a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública, certo? De quem é a competência? Municípios e Distrito Federal. A questão lá que eu falei para vocês, da FGV, falava assim, Estado pode criar a COSIP? Não, é inconstitucional. Então você tem duas informações, uma relativa à taxa e outra de COSIP. Já vai aí na 10ª dica já, e você vai acertar amanhã. O que pode cair na tua prova amanhã também é a diferenciação entre taxa e preço público. Taxa, pessoal, é tributo, não é regime tributário. Não tem autonomia da vontade, não depende da utilização do serviço. Já o preço público é negocial, está lá no direito privado e depende da utilização do serviço, certo? Então, se cair na sua prova lá uma diferenciação entre taxa e preço público, você já sabe. Uma tem regime jurídico tributário, a outra tem regime jurídico negocial, utilizando algumas regras de direito administrativo. O que é importante aqui? O entendimento mais atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que pedágio não é taxa, não é? Ainda que ocorressem aquelas discussões, tem via alternativa? Não tem. Então o entendimento atual é de que o pedágio ele tem uma natureza, na jurisprudência, de preço público. Então ele vai obedecer regras do direito negocial, certo? Ele não vai, por exemplo, ter que obedecer o princípio da legalidade, princípio da anterioridade, certo? A diferença é essa. Tem regime tributário, obedece os princípios constitucionais tributários. Não tem regime tributário, você tem aí uma obediência à autonomia da vontade. Próximo tema, pessoal, contribuição de melhoria. É outra espécie tributária que incide quando você tem uma obra pública, certo? Dessa obra, você tem uma valorização imobiliária. Autoriza você cobrar o quê? A contribuição de melhoria, certo? Essa aqui, a contribuição de melhoria decorre da valorização do imóvel. E aí a base de cálculo para a contribuição de melhoria é o valor do imóvel antes da obra e depois o valor após a conclusão da obra. O cara constrói uma pista na frente da tua casa. Tua casa valia 50 mil reais e passa a valer 100 mil reais, certo? Ocorreu uma valorização imobiliária de 50 mil reais. Autoriza a cobrança da contribuição de melhoria, certo? É outra espécie tributária. Outra espécie tributária aqui, pessoal, empréstimos compulsórios, certo? Aqui é bate-bola, aqui é jogo rápido. O empréstimo compulsório tem como motivos atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, bem como investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. E nesse caso aqui, pessoal, observa o princípio da anterioridade. O que é relevante do empréstimo compulsório e que pode ser objeto de sua prova? Ele é vinculado à despesa que o criou. Se é uma despesa de guerra extraordinária ou um investimento público, ele está vinculado. É a primeira observação. Joga lá. Está vinculada
vinculado à despesa que o criou, certo? A competência exclusiva é da União e deve ser instituído por lei complementar. Onde é que você vai usar essa informação? Por exemplo, tive uma questão da FGV que era a seguinte: o empréstimo compulsório tinha sido instituído por lei ordinária, certo? E perguntava-se, é constitucional ou é inconstitucional o empréstimo compulsório por lei ordinária? É inconstitucional, porque é uma exigência de lei complementar. Em outra questão da FGV que eu vi, dizia-se o seguinte: dentre esses tributos abaixo, levando em consideração que o argumento do devedor é correto, qual deles deve ser instituído por lei complementar? E havia várias hipóteses lá: imposto de importação, imposto de exportação, taxa de coleta de lixo, contribuição de melhoria, e a letra C, no caso lá da questão, era um empréstimo compulsório. Então você matava a questão sabendo que o empréstimo compulsório será instituído por meio de lei complementar, certo? Então, assim, não tinha muito segredo ali na resolução daquela prova. Por quê? Porque o empréstimo compulsório deveria ser instituído por meio de lei complementar. Outra informação, vamos lá. Pessoal, outra questão que eu vi lá da prova da FGV era a seguinte: ele pegava o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório e fazia uma confusão, porque ele dizia que o imposto extraordinário de guerra tinha que ser criado por meio de lei complementar, instituído. Não, o imposto extraordinário de guerra é por meio de lei ordinária. Já o empréstimo compulsório é que exige lei complementar. Esse quadrinho aqui ele vai facilitar você resolver uma questão que traga aí uma dúvida em relação ao imposto extraordinário de guerra e empréstimo compulsório. Em imposto extraordinário de guerra, pessoal, lei ordinária. Empréstimo compulsório, lei complementar. Isso aí mata a maioria das questões. Tema de contribuições, pessoal, vocês dão uma lida, mas importante aqui, contribuição de iluminação pública sempre cai, então a competência aqui é de municípios e do Distrito Federal, certo? Contribuições para o custeio da Seguridade Social, contribuições sociais residuais. Aqui, pessoal, é o seguinte: contribuição para a Seguridade Social não exige lei complementar. Ela pode ser instituída lá por lei ordinária. Já as contribuições sociais residuais exigem lei complementar. Duas informações para vocês. Se é residual, pessoal, exige lei complementar para a sua instituição. Bote isso aí, residual, lei complementar. Há essa exigência lá na Constituição. Já para contribuições sociais para a Seguridade Social geral, não exige-se lei complementar, basta lei ordinária. Amigos, próximo tema, entrando lá no direito tributário. O conceito de legislação tributária. Tecnicamente, pessoal, legislação tributária é mais amplo do que lei tributária. Joga no slide aqui. Quando você tem lá no princípio da legalidade um conceito de legislação, essa legislação abrange a lei, abrange atos normativos secundários, certo? Decretos. Então é um conceito mais amplo que o de lei. Lei está aqui dentro, certo? E a gente vai ver por que essa diferenciação. Por exemplo, obrigação tributária principal tem que estar prevista em lei. Já a obrigação tributária acessória pode estar prevista em legislação tributária, certo? Joga aqui no slide para a gente, por favor. Você, quando estuda a obrigação tributária, você tem a obrigação tributária principal, certo? Obrigação tributária principal, pagar aqui esse negócio, obrigação tributária principal, que é a obrigação de quê? De pagar, não é? Pagar quantia. Questões da FGV que envolvem a obrigação tributária principal tentam enganar o aluno, por quê? Porque a obrigação tributária principal pode ser tanto pagar o tributo, como pagar a multa, certo?
é possível que você tenha aí obrigação principal nesse formato, tanto pagar o tributo como pagar a multa tributária. E a obrigação tributária principal exige a sua previsão em lei. Já a obrigação tributária acessória, pessoal, ela está prevista na legislação. Então, ela pode sim vir prevista num instrumento normativo inferior à lei. E essa obrigação é uma obrigação positiva de fazer ou negativa de não fazer, certo? Essa é a diferença. Obrigação tributária principal, prevista em lei. Obrigação tributária acessória, mais amplo, pode ser prevista em legislação tributária, certo? Vamos passar. Segunda informação aqui, pessoal, que eu queria que vocês fixassem aqui em relação a esse slide é o seguinte. Princípio da retroatividade. Ele é observado, né, lá na Constituição, tal, você estudou com o professor Marcelo. Entretanto, há a retroatividade da lei tributária quando a lei seja expressamente interpretativa, ou então quando essa lei, num ato não definitivamente julgado, deixar de defini-lo como infração. Certo? Isso aqui é aquela retroação que tem lá no direito penal, né? Você tem uma penalidade menos severa, você tem a possibilidade dessa retroação, desse efeito retroativo. Deixar de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, ou então, quando lhe comine penalidade menos severa. Esse caso aqui é muito interessante, porque a FGV, ela faz assim, ela bota um fato gerador ocorreu aqui. A alíquota do tributo, vamos supor que fosse 20%, certo? E a multa, que é a penalidade, ela fosse uma multa de 10% sobre o valor do tributo não recolhido. A questão vai lhe trazer uma narrativa assim. Depois veio uma lei, e essa lei, ela aumentou a alíquota. Não, vamos botar aqui que ela diminuiu a alíquota para 10%, certo? E ela pegou a multa e também diminuiu para 5%. Depois, no terceiro momento, a questão diz o quê? Ah, vai ocorrer o lançamento. Esse lançamento aqui, ele vai usar qual alíquota e qual multa, pessoal? Eu vou dizer a vocês uma informação que você vai anotar aí. De acordo com o artigo 144 do CTN, o momento da ocorrência do fato gerador é o que determina a lei aplicável ao lançamento. Então, joga aqui. No lançamento, você vai saber e vai interpretar o artigo 144 do CTN. E ele diz o seguinte: alíquota e base de cálculo serão definidas pela lei vigente na época do fato gerador. Então, pessoal, aqui nesse lançamento aqui, eu aplico qual alíquota? A alíquota de 20% ou a alíquota de 10%? Eu aplico, pessoal, a de 20%. Ainda que a de 10% seja mais favorável. Por quê? Porque a gente está falando de alíquota do tributo. A gente está falando de aspecto material. Entretanto, em relação à multa, que era 10% e agora passou a ser 5%, a gente aplica a de 5%, com base na interpretação da linha C do inciso 2º, que diz o seguinte: vai retroagir quando lhe comine penalidade menos severa. Então, a multa aqui, que ele irá considerar no lançamento, será uma multa de 5%. Por quê? Porque houve a retroatividade da multa mais favorável, certo? Se a multa fosse maior, não ia retroagir. Por quê? O artigo diz o seguinte: vai retroagir a penalidade menos severa. Essa questão, ela foi repetida no mínimo umas 4 ou 5 vezes na prova do exame de ordem feita pela FGV. É uma interpretação do artigo 144 mais o artigo 106. Então, pessoal, não errem essa questão. A questão trouxe uma narrativa gigantesca. Você olha qual era a alíquota no momento do fato gerador, certo? Depois você vê se há uma multa, uma penalidade menos severa que possa retroagir, desde que o ato não esteja definitivamente julgado. Essa é uma questão batata, é uma questão que sempre cai na FGV e você tem que estar atento. Vamos lá, para frente. Pessoal, outra questãozinha aqui, por exemplo, interpretação literal.
O direito tributário ele tem uma interpretação literal quanto ao que beneficia o sujeito passivo, ou seja, o contribuinte. Foi hipótese de suspensão, interpreta-se literalmente. Foi hipótese de exclusão, foi isenção, há uma interpretação literal. Dispensa de cumprimento de obrigações tributárias, também ocorre uma interpretação literal. Pessoal, nesses próximos minutos aqui a gente vai pincelar a responsabilidade tributária. São 4, 5 ou 6 aulas aqui no nosso curso, fora os exercícios que a gente resolve. Mas a gente vai dar uma pincelada para você acertar na sua prova, certo? Joga lá para a gente. Pessoal, a responsabilidade tributária está definida no artigo 128. O que é que acontece? No aspecto pessoal do tributo, você tem o sujeito, né? Você tem o sujeito ativo e você tem o sujeito passivo. Por exemplo, o sujeito ativo nos tributos federais é a União, nos estaduais os estados, Distrito Federal e municípios. Esses são o sujeito ativo da obrigação tributária. Já no sujeito passivo, que é o devedor, você tem duas figuras. Você tem o contribuinte e você tem o responsável tributário, certo? E o responsável tributário. Essa responsabilidade tributária é atribuída pela lei. E a sua questão, ela pode trazer o seguinte. Então, pessoal, quais são as hipóteses de responsabilidade tributária? Você tem ali, por exemplo, artigo 130, 131, 132, 133 do CTN, o seguinte. Responsabilidade do adquirente de imóvel. Por exemplo, você adquire um imóvel, você é responsável tributário quanto aos tributos anteriores àquela aquisição, ainda que você não fosse dono. Responsável, por exemplo, do adquirente de bem imóvel, ou seja, responsável pelos, por exemplo, os tributos que deveriam ser pagos em relação a um carro. Responsabilidade por sucessão causa-morte. Quando a pessoa morre, João morreu, surge o espólio. O espólio é responsável tributário em relação aos fatos geradores ocorridos antes da morte. Depois, o espólio ele é dividido, ele é partilhado. E aí é dividido entre Maria e José, que são os filhos de João. E aí eles são responsáveis tributários em relação aos fatos geradores ocorridos ali entre a abertura da sucessão, que é o momento da morte, lá no direito civil, e a partilha. Você tem também na responsabilidade tributária a responsabilidade na aquisição de fundo de comércio. Por exemplo, você vai lá e adquire uma pizzaria. Você é responsável tributário em relação aos tributos ocorridos anteriores àquela aquisição, certo? E aí a sua responsabilidade do adquirente, né, você que comprou, ela será integral, certo? Caso o alienante, o vendedor, cesse a atividade. Se o vendedor não cessar a atividade, ou se ele voltar dentro daqueles 6 meses ali, você tem o quê? Você tem uma responsabilidade subsidiária do comprador da pizzaria, por exemplo. Essa é a responsabilidade por aquisição de fundo de comércio. Depois você tem a responsabilidade no caso das operações societárias, que você estudou lá com o professor André. Fusão, incorporação, transformação. A pessoa que surge ou a pessoa que incorpora a outra, você tem uma empresa, ela incorporou outra, ela é responsável tributário por aqueles tributos ocorridos antes da operação societária, certo? Essa é também outra regra. Um tema, pessoal, que é bem recorrente, que é o que eu vou abordar com vocês dão uma estudada, dão uma lida ali nos artigos de responsabilidade tributária, mas um tema que é mais recorrente, aqui é maratona, a gente não pode falar de tudo, a gente pincela, né? O tema mais importante é o seguinte: você tem um sócio-gerente de uma empresa, ou então um diretor, certo? Quando é que ele vai ser responsável tributário por valores não pagos de tributos, ou então por alguma infração tributária? Quando é que ele vai ser responsável tributário? As questões da FGV normalmente trazem uma narrativa, dizendo assim, ó, a empresa praticou um ato, infração tributária, tal, o diretor da empresa responde por aqueles tributos, e aí nós temos 2 súmulas que resolvem o problema. E essas 2 súmulas devem ser estudadas em conjunto nos casos
em que a questão trouxer a figura do sócio-gerente e a possibilidade de responsabilização desse sócio-gerente. Olha lá, a primeira é a seguinte: normalmente a questão vem narrando o inadimplemento de um tributo, o inadimplemento. Eu pergunto a vocês, se a questão está narrando o inadimplemento, é possível que eu diga que o sócio-gerente é responsável? E eu digo, olha, o sócio-gerente é responsável? Não gera por si só a responsabilidade do sócio-gerente. E a questão vai ser uma questão envolvendo a execução fiscal. No caso do inadimplemento, por si só, dá para redirecionar, fixe esse termo, redirecionar a execução ao sócio-gerente? Não, o mero inadimplemento não gera a possibilidade de redirecionamento. Isso é uma questão da FGV. Ela trazia XYZ é uma empresa e o seu sócio-gerente ou o seu diretor, o nome dele é José. Eu posso redirecionar a execução para José, cobrar o tributo de José pelo mero inadimplemento? Não. Mero inadimplemento de tributo não gera responsabilidade tributária do sócio-gerente ou do diretor. Entretanto, a segunda súmula que você vai estudar em conjunto é a seguinte. Joga lá. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal. Então, deixar de funcionar sem avisar as autoridades, sem comunicação aos órgãos competentes, deixar de funcionar no mesmo local, num domicílio tributário, certo? Sem comunicação, configura o quê? Dissolução irregular. Se configura dissolução irregular, é possível que o sócio-gerente aí ele seja responsável. Então você tem aí a responsabilidade tributária do sócio-gerente, o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal, certo? Essa questão ela vai ser trazida para você em forma de narrativa, dizendo, olha, houve ali uma mudança de endereço de domicílio fiscal e eles não comunicaram aos órgãos competentes, não comunicaram à Receita Federal. A Receita Federal, então, e a Procuradoria da Fazenda Nacional vão redirecionar a execução fiscal em face do sócio-gerente. Aí é possível, certo? Mudança de domicílio, sim. Já a questão relacionada a mero inadimplemento não é possível. Certo, pessoal? Vamos passar lá. Próximo tema, olha lá, crédito tributário. O crédito tributário é constituído pelo lançamento, não é? O lançamento tributário, que é definido como um procedimento administrativo para averiguar e determinar a ocorrência do fato gerador, a matéria tributável, o valor devido. Certo? Uma questão que é clássica na FGV, que a gente já falou, é a seguinte. Nos termos do artigo 144 do CTN, o lançamento ele será regulado pela lei vigente na época do fato gerador. Então, por exemplo, o lançamento daquele exemplo que eu dei, a alíquota vai ser 20% ou vai ser 10%? 20% foi do momento que ocorreu o fato gerador. Quando ocorreu o fato gerador, a alíquota era 20%. Depois veio uma lei que reduziu essa alíquota. Não se aplica essa nova lei. Por quê? Porque o lançamento é feito com base na lei vigente na época do fato gerador, certo? Entretanto, em relação à multa, aí você aplica a multa, a penalidade menos severa, retroativamente nos termos do artigo 106 do CTN. Então, você não vai errar essa questão se cair na sua prova, certo? Deu para entender isso? Então, assim, questão clássica da FGV. Interpretação conjugada do artigo 106 do CTN e do artigo 144. Joga lá no slide. O lançamento aplica-se à data da ocorrência do fato gerador. Rege-se pela lei vigente, então, na época do fato gerador. Então, você sabe que a alíquota e base de cálculo serão a da ocorrência do fato gerador. Já a penalidade, ela pode ser aplicada retroativamente. Outra questão, pessoal, que é extremamente recorrente nas provas da FGV, é relativa à suspensão da exigibilidade do crédito, certo?
Você tem o crédito tributário constituído pelo lançamento, ok? Com base na lei vigente na época da ocorrência do fato gerador. E depois o contribuinte, ele quer suspender a exigibilidade daquele crédito. Então, ele entra ali com algumas medidas que estão ali no Modere Copa. Joga pra gente lá no slide. Então, pessoal, vocês têm aqui as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, certo? Suspensão da exigibilidade do crédito, certo? Minha letra não é muito boa. Quais são as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito? Você tem lá a moratória, que é a primeira, aí você bota aqui o MO do Modere Copa, né? Depois você tem o depósito do montante integral, aí você pode acrescentar aqui e em dinheiro, certo? É a segunda hipótese. Depois você tem lá recursos e reclamações administrativas no âmbito do processo administrativo. Depois você tem lá concessão de liminar em mandado de segurança ou liminar e tutela antecipada em outras ações judiciais, que é o CO, né? O Modere Copa. E, por fim, o PA do Modere Copa. Então, você tem aí um mnemônico aqui, que é o Modere Copa, para te ajudar lá na tua prova. Moratória, depósito montante integral em dinheiro, recursos e reclamações administrativas, concessão tanto de tutela antecipada como de liminar em mandado de segurança e parcelamento. Certo, pessoal? Quais são os efeitos que são úteis lá, os efeitos da suspensão de exigibilidade que são úteis lá na sua prova? A sua prova vai trazer uma narrativa, vai dizer o seguinte, olha, a empresa XYZ ou ABC quer participar de uma licitação, mas ela deve um tributo. Você, como advogado, faria o quê para ela conseguir participar da licitação? E um dos requisitos para participar da licitação é estar quite, né? É ter quitação dos tributos, ter uma certidão negativa. Você vai entrar com alguma dessas medidas aqui, ou um mandado de segurança com pedido liminar, ou uma ação judicial em matéria tributária com o pedido de tutela antecipada. Por quê? Quando você conseguir eliminar a tutela antecipada, você suspende a exigibilidade do crédito, ou seja, aquele crédito não pode ser cobrado, certo? E outro efeito da suspensão da exigibilidade do crédito é a obtenção de uma certidão positiva com efeito de negativa. Então, se está suspensa a exigibilidade do crédito, a empresa pode sim participar daquela licitação. Ou, por exemplo, um candidato quer participar do FIES e ele tem uma dívida tributária, ele também suspende a exigibilidade do crédito, ele pode sim participar daquele certame ou ter aquele benefício público ou participar de uma licitação. Uma questão também que caiu na prova era assim, narravam um caso e dizia o seguinte, a empresa apresentou impugnação administrativa. Ela pode participar da licitação que exige uma certidão negativa? E aí você ia pensar, a impugnação administrativa não está lá. Tá, recursos e reclamações administrativas suspendem a exigibilidade do crédito e conferem o direito de quê? Daquele devedor, daquele contribuinte ter a certidão positiva com efeitos de negativa. Essa era uma questão também, uma questão bem recorrente na FGV. Outra questão também, que ela tinha um nível de dificuldade maior, era a seguinte, narrava-se que o contribuinte entrou com ação declaratória, que é uma ação judicial tributária, e conseguiu eliminar. Conseguiu eliminar não, conseguiu a tutela antecipada, não vai errar. Conseguiu a tutela antecipada. Se ele conseguiu a tutela antecipada na ação declaratória ou na ação anulatória, essa tutela antecipada o quê? Suspende a exigibilidade do crédito, porque é uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito. A questão narrava o seguinte, a Fazenda Pública apresentou uma execução fiscal. Essa execução fiscal da Fazenda Pública é possível, mesmo com a suspensão da exigibilidade? Não, a primeira conclusão que você tem é, está suspensa a exigibilidade, eu não posso ser cobrado. Se a Fazenda Pública promoveu a execução fiscal, ela está errada,
Por quê? Porque ela não poderia me cobrar o tributo, porque está suspensa a exigibilidade do crédito. E perguntava assim, candidato, qual a ação que você vai entrar? Qual a resposta que você vai ter ali no processo de execução fiscal? Embargos à execução. A Fazenda Pública, os procuradores, eles apresentam a execução fiscal. Você, como advogado, responde com embargos à execução. E qual seria o seu argumento? Não é possível essa execução fiscal. Por quê? Porque está suspensa a exigibilidade do meu crédito, nos termos do artigo 151 do CTN, certo? Então, quais são os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito? Suspender a exigibilidade do crédito e impossibilitar a cobrança, ou seja, impossibilitar a execução fiscal. O segundo efeito é a concessão de uma certidão ali, a obtenção de uma certidão positiva com efeitos negativos. Diz, olha, você deve, mas você está suspensa a exigibilidade do seu crédito. Pessoal, mais duas informações interessantes em matéria de suspensão da exigibilidade do crédito, que se referem ao inciso 2 e ao inciso 3. Joga lá, para a gente não ter confusão. Quando você fala em depósito do montante integral, lá no artigo, que é esse aqui, ó, depósito do montante integral, há uma súmula do STJ que se aplica, que diz o seguinte, esse depósito aqui somente suspende a exigibilidade do crédito se for em dinheiro e integral, ok? Essa é a súmula, então tem que ser montante integral e em dinheiro, você vai acrescentar lá na sua prova. A outra informação, pessoal, é em relação a um depósito diferente desse aqui, que era um depósito exigido para as pessoas reclamarem ou apresentarem recursos. O que foi que o STF disse? Olha, é inconstitucional a exigência de depósito a rolamento de bens para admitir recurso administrativo. O STJ também disse que era ilegítimo. Então, primeiro o depósito montante integral e em dinheiro, é aquela súmula, é o depósito numa ação judicial, ok? Depois nós temos o seguinte, um depósito que era exigido para recorrer administrativamente, que foi declarado inconstitucional pelo STF. Então, é inconstitucional a exigência de depósito, certo? Para recorrer administrativamente, que não tem nada a ver com o depósito do montante integral e em dinheiro. Essas são outras duas informações que eu tenho para dar para vocês em relação à suspensão da exigibilidade do crédito. A sua questão normalmente vai trazer uma narrativa, certo? Vamos passar. Pessoal, extinção do crédito. Você sabe que surge o crédito pelo lançamento tributário. Depois você tem hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, que são aquelas que a gente acabou de ver. Depois você tem que extinguir esse crédito. E aí tem as hipóteses de extinção do crédito, que a gente aborda aqui para você conhecer, que estão lá. Joga para a gente no artigo 156. Primeiro é o pagamento, né? Ok, o pagamento é a forma normal de extinção do crédito. Depois você tem a compensação, que está previsto lá no CTN, e a informação necessária que eu dou para vocês em relação à compensação é que ela depende de lei, certo? E ela não pode ser compensada com tributo que esteja contestado judicialmente, certo? Antes do trânsito em julgado. Então, nos termos do artigo 170A do CTN, você não pode compensar algo que ainda está numa briga judicial. Então, se a sua prova narrar foi concedida uma liminar, eu posso compensar aquele meu direito com base numa liminar, num processo judicial? Não, você só pode compensar o que for certo, o que já ocorreu trânsito em julgado. Ocorre um trânsito em julgado e diz assim, contribuinte, devedor, você tem direito a uma restituição de R$1 milhão. Aí você pode compensar esse R$1 milhão que você tem direito como contribuinte com R$1 milhão que está sendo cobrado pela Procuradoria, certo? Só com o trânsito em julgado, certo? A compensação não pode ser obtida por meio de liminar. Essa é uma informação também que eu dou para vocês. Joga lá. Tem a transação também, certo? Que não tem natureza contratual, mas tem natureza legal. A remissão, que é o perdão do crédito, dificilmente você terá aí uma questão sobre isso,
mas exige lei específica. Aí você tem os temas mais importantes, decadência, certo? Que só pode ser regulada por meio de lei complementar, uma primeira informação essencial para você, e extingue o direito da fazenda pública constituir o crédito tributário, certo? Depois você tem a prescrição, que também só pode ser tratada por lei complementar, corresponde à perda do direito do fisco de ajuizar a execução fiscal. O termo inicial é a constituição definitiva do crédito. Decadência, você conta lá, em regra, ou do fato gerador, do primeiro dia seguinte, a ocorrência ao que poderia ser efetuado o lançamento, certo? Até o momento que você constitui definitivamente o crédito. Depois você conta o prazo prescricional, que é a partir do momento da constituição definitiva do crédito. E a constituição definitiva do crédito, para você ter uma ideia, normalmente ela ocorre 30 dias depois, você constitui o crédito, efetua uma notificação, o devedor tem 30 dias, isso em regra, na legislação federal, 30 dias para pagar ou impugnar. Ele não pagou nem impugnou. Primeiro dia seguinte você tem a constituição definitiva do crédito, começa a contar o prazo prescricional, certo? Deu para entender isso? Joga lá para a gente. Conversão do depósito em renda. Pessoal, vocês lembram daquele caso em que eu disse, olha, você realiza o depósito do montante integral e em dinheiro, isso aqui suspende a exigibilidade do crédito. Quando você converte esse depósito em renda, você extingue o crédito. Você tinha um depósito, depois você converteu em renda, ou seja, você diz, olha, poder público, esse dinheiro aqui é seu. E aí extingue o crédito tributário, é outra hipótese. Joga pra gente. Pagamento antecipado e homologação do lançamento. É outra hipótese também. Vocês lembram que a gente estudou lançamento por homologação? Em que o contribuinte paga previamente e depois o fisco tem um prazo para homologar esse pagamento? Esse aí também é uma hipótese. Quando ocorre a homologação ou a homologação tácita, você tem também a extinção do crédito tributário. Ok? Joga lá pra gente. Consignação em pagamento é um tema também que está ali dentro. Você tem dúvida, certo? Você tem dúvida de a quem você pagar. Tem 2 municípios cobrando o seu tributo. Você entra com a ação de consignação em pagamento e deposita o dinheiro. No final, o juiz vai dizer, olha, o dinheiro é do município A, do município B. E aí você tem o quê? A extinção também do crédito tributário. Joga pra gente lá. Decisão administrativa irreformável, chamado pela doutrina ali de coisa julgada administrativa impropriamente por alguns, também é uma hipótese de extinção do crédito. Decisão transitada em julgado também é uma hipótese de extinção do crédito tributário. Por fim, a dação em pagamento de bens imóveis, certo? Que tem que ter o quê? Uma lei conferindo essa dação em pagamento. Você pegar e dizer, olha, vou pagar meu tributo com essa casa. Eu devo tributos e aí eu realizo uma dação em pagamento do meu imóvel. Também são hipóteses que podem vir na sua prova. Mas o que é interessante aqui? Você joga lá no slide. Então, pessoal, na ação de repetição do indébito, volta para mim aqui, só para explicar rapidinho isso. A repetição do indébito é o seguinte, você paga um tributo a maior, um tributo indevido. Você tem direito a uma ação de repetição do indébito. 2 coisas, 2 prazos, você deve saber sobre a repetição do indébito. Joga para a gente lá no slide. É que o direito de pleitear a restituição extingue-se em 5 anos. Então, a ação de repetição do indébito, ela tem um prazo lá de 5 anos, que é contado da extinção do crédito. Você pode ir lá na sua prova questionar. Você vai, a partir da Lei Complementar 118, isso aqui é a partir do pagamento, certo? E não da homologação do pagamento. E o outro prazo, pessoal, é de 2 anos para entrar com ação anulatória. Falou em ação anulatória, 2 anos. Falou em repetição do indébito, 5 anos, certo? 2 informações que você precisa saber aí sobre a ação de repetição do indébito, certo? Vamos passar. Próximo tema, pessoal, a decadência. Decadência é 5 anos, né? Contados de algum prazo. Regra geral, a regra geral aqui da decadência é a seguinte. Regra geral é você contar os 5 anos, certo? Os 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte. Do exercício
seguinte ao que poderia ter sido efetuado o lançamento. Então vamos dizer que o fato gerador ocorreu em 2016, certo? O fato gerador ocorreu aqui. Em regra, você vai poder efetuar o lançamento do tributo desde o primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, primeiro dia de 2017, primeiro dia de janeiro de 2017, até 5 anos. Então você vai contar esse prazo de 5 anos, em regra, daqui. Você vai ter que prestar atenção lá na sua prova, certo? Só que essa regra geral, o STJ trouxe algumas questões sobre o tema que você vai ter que levar em consideração na sua prova. Joga pra gente no slide. Se o tributo não foi declarado e nem foi pago, aí você aplica a regra do 1731. Então você vai começar a contar, o fato gerador ocorreu aqui em 2016, certo? Esse prazo de 5 anos será contado do primeiro dia de 2017, não é? Com base na regra do 1731, certo? Se foi realizado o pagamento, aí muda a regra. Por quê? Se o pagamento foi realizado, certo? Se o pagamento foi realizado, você estava lá em 2016. 2016, o pagamento foi realizado aqui, vamos supor, no mês 8 de 2016, certo? Aplica-se a regra do primeiro dia do exercício seguinte? Não. A fazenda, nesse caso aqui, se foi realizado o pagamento, tem prazo de 5 anos contados do fato gerador. Então, você vai contar aqui do fato gerador. Essa é a segunda hipótese. Porque o que é que acontece? O que é lançamento por homologação? É aquele em que ocorre um pagamento prévio e a fazenda pública tem um período para efetuar o lançamento. Se ocorrer o pagamento, há o que homologar, não é? Então, qual o entendimento do STJ? Conta do fato gerador. Se você tem o quê? Se você tem pagamento. Entretanto, se não houve pagamento, você passa a contar do primeiro dia do exercício seguinte, certo? Como essas duas regras aqui. Então, joga lá pra gente. Não foi declarado nem foi pago, aplica a regra do 1731. Primeiro dia, que é a regra do primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, do ano seguinte. Primeiro dia do exercício seguinte. Se foi realizado o pagamento, aí você conta os 5 anos do fato gerador. Você vai ter que prestar atenção lá na sua prova, porque a narrativa vai vir bem complexa. Vai dizer, olha, houve ali um fato gerador do ICMS. Aí você, ok, quando é que foi o fato gerador? Foi em junho de 2016. Ok, excelente. Segunda informação, houve pagamento? Houve. Aí você já vai na letra B e diz o seguinte, se houve pagamento, eu começo a contar do fato gerador. Agora, se não houve pagamento, nem houve declaração, aí você não tem o que homologar. Aí você começa a contar do primeiro dia de 2017. Deu para entender isso? Então, assim, são duas formas diferentes de contagem. Joga lá pra gente. Não foi declarado nem pago, primeiro dia do exercício seguinte começa a contar o prazo decadencial. Se foi realizado o pagamento, aí é 5 anos do fato gerador. E a terceira regra, pessoal, é se foi declarado e não houve pagamento. Não houve pagamento. Então você iria querer aplicar que regra? A regra do primeiro dia do exercício seguinte. Não. Quando já houve a declaração, já constituiu o crédito. Se ele declarou, constituiu o crédito, não conta mais prazo decadencial. Quando constitui o crédito, você passa a contar que prazo? O prescricional. Deu para entender isso? Então, houve declaração, já era, está constituído o crédito, não há mais que se falar em decadência. Agora você começa a contar o prazo prescricional. Porque a decadência é o prazo para você constituir o crédito. E depois você tem a prescrição, que é o prazo para você entrar com o quê? Com a execução fiscal, certo? A pretensão executiva. Se já houve declaração e já houve constituição do crédito, acabou, não tem o que se discutir, certo? Joga lá pra gente. Então, 3 regras. Não foi declarado nem pago, primeiro dia do exercício seguinte. Foi pago, tem prazo de 5 anos contados do fato gerador.
Foi declarado e não pago, já está constituído, não há que se falar em decadência, pois aqui o crédito estará constituído pela própria declaração de débito do contribuinte. Pessoal, outra questão que pode cair para vocês. Eu falei que decadência e prescrição é lei complementar, certo? As contribuições sociais, por meio de lei ordinária, o legislador trouxe a previsão de um prazo de 10 anos de decadência e 10 anos de prescrição. É possível uma lei ordinária tratar de decadência e prescrição? Não, é inconstitucional. Decadência e prescrição, só lei complementar. Joga no slide lá pra gente. São inconstitucionais o parágrafo único do decreto-lei e o artigo 45 e 46 da Lei 8.212, que é o quê? É uma lei ordinária. Lei ordinária pode tratar de decadência e prescrição? Não. Decadência e prescrição só por meio de lei complementar, certo? Não tem aí o que ser dito sobre esse tema. Pessoal, próximo tema, só uma pincelada, prescrição, certo? Constitui definitivamente o crédito, você tem 5 anos a partir dali para promover a execução fiscal. Joga para a gente lá. Prescrição, prazo de 5 anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, do qual a Fazenda Pública pode propor ação de execução fiscal para obter a satisfação do crédito. Quais são as hipóteses de interrupção que podem estar na sua prova? 1. Despacho do juiz que ordenar a citação. Protesto judicial. Qualquer ato judicial que constitui mora o devedor. Ou qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito. Certo? Nesse caso aqui, do inciso 1º, você tem que tomar cuidado. Porque a sua questão pode induzir você a pensar que a interrupção da prescrição ocorre apenas com a citação. Não! A interrupção da prescrição ocorre com o despacho do juiz. Olha lá. Despacho do juiz que ordenar a citação. Não há necessidade da citação ainda. A regra era que a interrupção ocorria com a citação, mas o STJ decidiu que o parágrafo 1º era aplicável também aos créditos tributários. Então, a interrupção ocorre do despacho do juiz que ordenar a citação. Não é da citação em si. O despacho que ordena a citação já interrompe a prescrição. Pessoal, próximo tema, que também cai bastante em provas da FGV, é relacionado à isenção. Isenção é a hipótese de exclusão do crédito tributário. É uma dispensa legal, não é? Ela é diferente da imunidade. A imunidade que você estudou com o professor Marcelo, ela é prevista na Constituição. A isenção é a lei, dizendo, olha, auditor, não efetue o lançamento desse tributo. Questões de isenção são básicas. 1, tem que ter lei específica prevendo a isenção. 2, interpretação da isenção é literal, ok? Então essas duas regras você não vai esquecer na sua prova. Interpretação literal e previsão lei específica. Tem outra regrinha, pessoal, que sempre cai nas provas. É a seguinte, a questão narra uma isenção e diz o seguinte, olha, essa isenção ela tinha uma condição e era por prazo determinado. Condição qual era? Era uma isenção para os artesãos, as pessoas que fazem artesanato lá na beira do rio. Igual aquela menina lá, que queria fazer as miçangas dela. Então, assim, primeira condição, ser artesão. Essa isenção, ela tem um prazo de 5 anos. Ou seja, você tem ali na questão uma isenção condicionada e com prazo, que é chamada de isenção onerosa. A sua questão da FGV vai perguntar para você assim, é possível a revogação dessa isenção a qualquer tempo? Não é. Isenção, pessoal, condicionada e por prazo certo, não pode ser revogada a qualquer tempo. Isso eu não estou inventando, não. As questões da FGV repetidamente trazem esse tema. Joga lá no slide para a gente. A isenção onerosa
que não trazem somente bônus, mas também ônus como condição, não podem ser livremente suprimidas. Então você vai pensar lá naquela que é condicionada e por prazo certo. Você vai tirar isso aqui da narrativa da sua questão. Ela não pode ser livremente revogada ou modificada. Já a isenção que não tem condições, ou seja, ela é não onerosa, ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo por lei. Esse é o entendimento do STF. Foi condicionada a prazo certo, não pode ser revogada a qualquer tempo. For uma isenção não onerosa, ou seja, que não tem condições e não tem prazo determinado, ela pode sim ser revogada a qualquer tempo. A questão que a FGV trazia era essa, justamente, olha, foi concedida lá uma isenção para o pessoal que trabalhava com artesanato. Certo? O pessoal trabalha com artesanato e por 5 anos. Pode ser revogada a qualquer tempo? Não. O STF entende que não. Isenção onerosa, ou seja, com prazo certo e sob determinada condição, não pode ser revogada a qualquer tempo. Essa é uma questão interessante também para a isenção. Outro tema, pessoal, presunção de fraude, está lá também no Código Tributário Nacional. Como é que a questão da sua prova vai vir? A questão da sua prova vai vir com a seguinte narrativa e com datas. Vai dizer, olha, o contribuinte, o devedor, alienou seu bem no dia 30 de abril de 2016, ok? 30 de abril de 2016. Ele vendeu os imóveis dele. Só que ele tinha uma cobrança contra ele. E aí a questão vai te dar duas outras datas. Uma, vamos supor, dia 15 de abril, que é antes do dia 30. Joga aqui no slide. Imaginemos, aqui no dia 15 do 4, certo? Aí tem outra data que é dia 30 do 4. Ele vendeu os bens dele em 30 do 4. Ele vendeu os bens dele em 30 do 4. Em 15 do 4 ocorreu a inscrição em dívida ativa, certo? E só lá em 30 de novembro foi promovida a execução fiscal. A sua questão vai trazer essa narrativa, com a data em que foi inscrito em dívida. Inscrição em dívida, pessoal, é um momento que ocorre lá no processo administrativo, certo? Você efetua o lançamento, constitui definitivamente o crédito, se ninguém impugnar, aí depois você faz o quê? Inscreve em dívida ativa, é o DA lá daquela sequência que a gente fez. E depois que inscreve em dívida, pessoal, forma a CDA, que é uma certidão de dívida ativa. Com essa CDA, manda a CDA para a Procuradoria promove a execução fiscal. Eu pergunto a vocês, essa venda ocorrida no dia 30 de abril, que é antes da promoção de execução fiscal, mas é depois da inscrição em dívida, ela é fraudulenta? Ou ela só seria fraude à execução com a execução fiscal? Não, o entendimento atual do STJ, com base no artigo 185 do CTN, é que a presunção de fraude ela é a partir do momento em que está escrito em dívida. Joga lá pra gente. Então, se ele realizou a venda aqui, já há uma presunção de fraude, porque a inscrição em dívida ocorreu anteriormente. Olha lá o que diz o nosso CTN. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens, ou seu começo, por sujeito passivo, que é o devedor, né, que está em débito, por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. Então, o momento que você vai contar é da inscrição em dívida ativa, para configurar a fraude. Questão da FGV básica também, ele faz uma narrativa gigantesca e bota lá no final. Candidato, OABzeiro, você que está fazendo OAB, a partir de que data considera-se fraudulenta a alienação? E aí ele fornece várias datas, e aí você tem que ir na data, pessoal, em que ocorreu a inscrição em dívida ativa. É a partir daquela data que você tem a presunção de uma alienação fraudulenta, certo? Não vamos errar essa questão. Outra questão também que pode cair nesse tema aqui é a seguinte: só vai ter presunção de que a alienação foi fraudulenta se ele não reservar bens. Porque, por exemplo, ele tem uma dívida de 1 milhão e ele tinha 2 casas de 1 milhão. Ele vendeu uma casa de 1 milhão depois da inscrição em dívida.
mas ele tem ainda uma casa de 1 milhão que pode sim pagar aquela dívida de 1 milhão. Então, se ele reservou bens para pagar a dívida, também não configura a fraude. Joga lá no slide. Então, presume-se fraudulenta com a inscrição em dívida ativa, que ocorreu aqui, nesse momento anterior à venda. Entretanto, esse dispositivo não se aplica na hipótese de terem sido reservados bens pelo devedor, bens ou renda suficiente ao total pagamento da dívida inscrita. É o exemplo da casa. Ele vendeu uma casa que era 1 milhão, mas ele reservou outra casa lá para pagamento também de 1 milhão. Essa aqui ele vendeu, mas ele reservou essa aqui. Então não vai ocorrer fraude aí, não vai configurar fraude. Próximo tema, pessoal, que é uma súmula também recente, penhora online. A execução é promovida, tal, ele tenta penhorar bens, ele tenta encontrar bens do devedor, não consegue. Aí vem a penhora online, que está previsto no artigo 185A do CTN. Joga para a gente lá, para a gente ter as informações essenciais. O artigo 185A, que foi introduzido pela Lei Complementar 118, assegurou no processo de execução a penhora requisitada por meio eletrônico, contribuindo para a maior efetividade do processo executivo. Então o cara vai lá na conta do devedor e penhora a conta do devedor. Só que tem uma súmula nova que você pode utilizar na sua prova, que é a súmula 560 do STJ. A questão pode trazer uma narrativa e dizer assim, o fisco não exauriu, não pesquisou outros bens, foi direto na conta. É possível? E com o entendimento sumulado do STJ mais atual, não é possível. É exigido que ele exaura ali outros meios, vá ver se o cara tem carro, vá ver se o cara tem casa, certo? Joga pra gente. A decretação de indisponibilidade de bens e direitos na forma do artigo 185A pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, ou seja, exige o exaurimento, que fica caracterizado quando infrutíferos pedidos de constrição sobre ativos financeiros, ele tenta entrar na conta do cara e realizar a constrição, ele manda ofícios lá ao domicílio do executado, ao Denatran, ao Detran. Então a tua questão ela vai trazer uma narrativa nesse formato aqui. Ela vai dizer, olha, o fisco tentou encontrar bens, mandou ofício para o Detran, mandou ofício para o Denatran, tentou realizar constrição ali de ativos financeiros, não conseguiu. É possível a indisponibilidade com base no artigo 185A, ou seja, a penhora online, aí sim é possível. Mas pode ser que a questão narre uma situação em que não foi exaurida as outras formas, não houve uma pesquisa, não foi atrás de bem, não mandou ofício, então aí não é possível, certo? É um tema também bem recorrente aí na FGV e como tem a súmula 560, achei um tema interessante para trazer. Pessoal, o último tema é uma decisão recentíssima de fevereiro de 2016. Eu trouxe só um enunciado para se cair lá na sua prova uma narrativa, você poder resolver. É um julgado de fevereiro de 2016 do STF. Joga pra gente. Esse julgado, modificando aí parte da jurisprudência, diz que a Receita pode requisitar das instituições financeiras, sem autorização judicial, informações bancárias sobre o contribuinte. É uma decisão de fevereiro de 2016. Declarou constitucional a Lei Complementar 2001 no seu artigo 6º, que permite aí essa quebra de sigilo. Então, a Receita pode requisitar das instituições financeiras, sem autorização judicial, informações bancárias. Não há necessidade de autorização judicial. A sua pergunta, se vier na prova de agora, vai vir assim: nos termos do atual entendimento do STF, é possível que a Receita Federal ou o órgão fazendário, ele requeira ali informações bancárias sem autorização judicial? É sim, com base nesse entendimento do STF. Joga lá pra gente. Então a Receita pode requisitar das instituições financeiras sem autorização judicial informações bancárias sobre o contribuinte. Declarou constitucional o artigo 6º da Lei Complementar 105. Ok, galera? Aqui, certamente suas questões de prova estarão num desses temas aqui abordados por a gente. Vamos para cima na prova de amanhã e destrua na prova. Por favor, tamo junto, torcendo aqui pela sua vitória. Me ligue depois, mande um WhatsApp,
mande lá uma mensagem lá no meu Instagram, professor Mauro Moreira, dizendo que você foi aprovado. Eu peguei aqui o máximo de temas que a gente conseguisse abordar para você ir bem amanhã na sua prova. Um abraço, até a segunda fase.